Sabia que o nome de família Espírito Santo é um apelido que evoca originalmente a condição de alguém filho de pais incógnitos? Como se o facto de não se conhecerem os pais nos sugerisse que eram obra e graça do Espírito Santo. A maior parte das vezes, no entanto, a estas crianças era dado o apelido Santos, um dos mais comuns entre os portugueses. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso para lhe contar a história da capa, os meninos da roda, as histórias dos bebés deixados na Misericórdia de Lisboa. Quase 90 mil sinais que se conservam no arquivo histórico desta instituição, que estão pejados de elementos íntimos que justificam a entrega e não o abandono dessas crianças. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Durante mais de 2 séculos, centenas de milhares de bebés foram deixados, e não abandonados, na Roda de Lisboa. A roda era um cilindro oco de madeira onde se colocava o bebé, fazia-se girar o cilindro, tocava-se a sineta e do outro lado da parede o bebé era recolhido. A Misericórdia guarda 90 mil objetos que acompanhavam estas crianças. Medalhas, amuletos, sapatinhos, fotografias, tranças de cabelo e, sobretudo, bilhetes onde a mãe se despedia do bebé, bilhetes onde se deixavam pistas sobre de quem era filho, muitas vezes porque os pais manifestavam a intenção de as procurar no futuro. É o maior acervo do mundo e está candidato a património da humanidade. A estes bebés chamava-se Os Expostos e há histórias que davam um filme, como o de O Exposto, José Espírito Santo Silva, que fez fortuna com o grupo financeiro, ou a da bisavó de Ana Jorge que foi Ministra da Saúde e mais tarde fechando um ciclo provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ou ainda de Idalina Santos, que soube este ano ser descendente do Conde de Oeiras, sobrinho do Marquês de Pombal. Joana Pereira Bastos e Raquel Moleiro são as autoras desta investigação e é com elas que conversamos neste episódio. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Pereira Bastos, viva Raquel Moleiro. Raquel, muitos dos bebés que chegavam à roda com notas muito precisas para que no futuro os pais, podendo, as fossem recuperar, isto acontecia com frequência ou não? Principalmente no século XIX, foi quando mais bebés eram entregues na roda de Lisboa, da Santa Casa, eram entregues com notas, principalmente com bilhetes, alguns também com objetos, e muitos tinham indicações de que os pais os gostariam de os voltar a ir buscar. Pelos bilhetes percebíamos que muitos eram por causa de questões de miséria que os deixavam ali. Mas pelas indicações que até a Santa Casa nos dá e pelo arquivo se percebe que muitos acabaram por não ir buscar estas crianças. Aliás, poucas acabavam por ser recuperadas, e é essa indicação que nós temos. Há a indicação de que sim, que lamentavam deixá-los lá pelo que é escrito nesses bilhetes, mas muito poucos acabaram por voltar às suas famílias. E a Santa Casa alinhava com essa pretensão de um dia os pais reverem os filhos de muitas mães que os entregavam para melhores cuidados? Faziam por isso ou tentavam evitar que ficasse esse registro fácil das pessoas depois serem identificadas? Assim, os bebés eram deixados com sinais. É isso que está no arquivo. O arquivo histórico da Santa Casa tem 90 mil sinais, que são os objetos e os bilhetes que eram deixados com esses bebés para que depois os pais os pudessem reaver, que os identificavam como seus filhos. E quando os pais, no caso em que eles os iam buscar,
conseguiam identificar as suas crianças, a Santa Casa entregavam esses bebés. Mas, portanto, antes de irem para as amas, certo? Ou seja, mesmo que estivessem nas amas, mesmo que já estivessem nas amas, não podia ser podia não ser imediatamente a seguir, podiam já estar há 1 ano, 2 anos nas amas, e eram entregues. Mas a Santa Casa também só tem o registro de 5.000 entregas, por isso é um número ínfimo em relação às crianças que deram entrada na roda. O que aconteceu e que foi registado pela Santa Casa é que houve um período em que foi detectado um esquema em que as mães entregavam os filhos na roda por necessidade, por miséria, e depois ofereciam-se também aí na misericórdia com mamas de leite dos próprios filhos, não se identificando como mães, mas, por exemplo, dizendo o nome que tinham pedido no bilhete para ser o do seu filho, e por isso acabavam por escolher com mama de leite do próprio filho para receber o subsídio. Pronto, e a Santa Casa tentou pôr termo a esse esquema, mudando o nome dos bebés que davam entrada na Santa Casa e não dando o nome que era pedido pelos pais. Joana, e como é que estes nomes eram determinados para estas crianças, se não eram os nomes que os pais tinham colocado no bilhete, na informação que deixavam junto com o bebé? Como é que a Santa Casa escolhia os nomes? Olá, Paulo. Houve esse período em que, para impedir que este esquema se generalizasse, foi instituído um sistema de atribuição sequencial de nomes por ordem alfabética. Eram nomes, todos eles, ou na sua esmagadora maioria, muito, muito invulgares. Por exemplo, Brásia, Clarimundo, Emerenciana, Ugobaldo, Ladislau. Nomes de tal forma peculiares e estranhos que muitos neologistas aprenderam a identificá-los imediatamente como estando associados a meninos da roda. Em relação aos apelidos, a esmagadora maioria das crianças que davam entrada na roda eram batizadas pela Santa Casa apenas com o nome próprio. Normalmente, ou nos casos em que os pais deixavam esse desejo. E sem nenhum tipo de apelido. Os apelidos eram apenas acrescentados, às vezes muitos anos mais tarde, muitas vezes até só quando aquela criança depois crescia e se casava. A maior parte, ou muitas crianças, acabaram por adotar o apelido da ama que os criou, da família da ama que os criou. Noutros casos, eram-lhes atribuídos apelidos que de alguma forma fazem uma alusão à sua condição de filhos de pais incógnitos. Por exemplo, o apelido Santos, que neste momento é um apelido que, enfim, todos os portugueses conhecem alguém chamado Santos, exatamente, é um dos mais comuns em Portugal. Era um apelido que com frequência também era atribuído a estas crianças, numa referência, por um lado, ao Hospital de Todos os Santos, onde começou o acolhimento dos bebés abandonados, ainda antes do terremoto, mas também numa referência ao facto destas crianças serem crianças inocentes, eram vistas como santinhos, não é? Outro apelido que também faz alguma alusão à condição de filho de pais anónimos, de pais incógnitos, peço desculpa, é o apelido Espírito Santo. E neste caso a ideia é, não se sabe quem é o pai, não se sabe quem é a mãe. Esta criança é um bocadinho é filha de Espírito Santo. A Raquel estava a falar há pouco da Santa Casa, que considerando que de certa maneira que era perverso ajudar diretamente as famílias sem recursos, e portanto arranjou aqui um esquema de evitar que isso acontecesse, mas no entanto ajudou a criar uma indústria de amas a quem pagava, não é? Como é que funcionava essa relação da Santa Casa com as amas profissionais? Estas amas eram mulheres mães, que portanto estavam a amamentar o seu próprio filho e depois eram contratadas pela Santa Casa para amamentar uma outra criança. Isto no caso das amas de leite. Depois também havia as amas de seco, que era já após aleitamento, faziam a criação destes menores. As amas de leite ganhavam o equivalente a 5 dias de trabalho de um homem e isso era um complemento importante para o rendimento da sua família, e também ela muito pobre, porque estamos aqui sempre a falar da pobreza, não é? O país era muito pobre e, portanto, não só as mães que entregavam os bebés eram muito pobres, como as amas que se ofereciam para lhes dar de mamar também eram elas próprias muito pobres. Estas amas estavam obrigadas a um contrato com condições muito rígidas, que era imposto pela Santa Casa, um contrato que estabelecia, por exemplo, que tinham a obrigação de tratar estes menores como seus próprios filhos, que tinham a obrigação de os apresentar periodicamente ou ao pároco ou a um inspetor que era designado pela Santa Casa e a quem cabia verificar se as crianças estavam a ter o tratamento que era adequado. Tinham também a obrigação, por exemplo, de
sempre que possível, lhes dar instrução, ou de tentar ensinar-lhes um ofício ou criar condições para que viessem a desenvolver uma profissão para lhes garantir a subsistência. E estamos a falar, estas crianças começavam a trabalhar muito cedo, em alguns casos logo aos 7 anos, determinava-se que podia estar terminado o seu período de criação e podiam começar a trabalhar. Muitas vezes no campo. Raquel, as crianças chegavam de várias zonas do país, mas acabavam preferencialmente no Oeste, é isso que se lê no vosso texto, zona norte de Lisboa, para quem não é daqui. Porquê é que era esta zona Oeste tão afamada para amas destas crianças que eram colocadas na roda? A primeira justificação tinha lógica que fossem amas de Lisboa, não é? Uma vez que grande parte das crianças primeiro eram entregas na roda de Lisboa, tinha lógica que ficassem por ali perto, mas havia uma crise de amas em Lisboa. Ou seja, todas as famílias mais ricas tinham amas em casa, e por isso só aí já havia uma falta de amas na cidade, o que fazia com que fossem buscar cada vez mais longe. E a própria Santa Casa alimentou esta parte ao decidir mesmo, ao pôr por escrito, que as amas do Oeste, de fora, seriam as melhores, porque verificavam que havia menos mortalidade nos bebés que iam para fora, porque era uma zona mais saudável, em que os bebés cresciam melhores, que apesar das famílias não serem, se calhar, tão ricas, ou que não fossem tão, em termos de estudos, em termos de desenvolvimento, se calhar laboral, as crianças não fossem para meios tão bons, era mais ou menos o que era escrito, mas que aí tinham mais possibilidades de desenvolverem e de crescerem com menos mortalidade, principalmente. E as crianças iam principalmente para aí. E depois não havia, por exemplo, não iam para sul porque não tinham a barreira geográfica do rio. Era mais difícil passar, não era? Não e acabou por se criar aí quase uma indústria, porque uma indústria que falava-se, uma indústria das amas, né, nessa zona, e depois quase que uma tinha, depois a da vizinha também, havia freguesias em que foram detectados imensos casos, porque há estudos mesmo da zona, ao ponto de se dizer que atualmente 70% das pessoas que vivem no Oeste poderão descender ou ter uma relação com os expostos da roda. Porque não só as pessoas que cresceram e que depois ficavam, como a Joana disse, que ficavam muitas vezes dentro das famílias das amas, que passavam das amas de leite para as amas de seco e ficavam nos ofícios, não é? Aprendiam os ofícios dentro daquelas famílias, foram ficando na zona e casaram aí. Não só aí, como também as próprias famílias, as amas, não é? Ou seja, há uma relação das amas, dos expostos, casavam aí, e aquela zona também progrediu muito em termos económicos com as crianças que vinham de Lisboa. Vocês contam que a certa altura e em certas zonas houve tantas crianças expostas como nascimentos como crianças nessa que nasciam, localidade. exatamente, há esse registro. Joana, de regresso ao momento em que as crianças eram deixadas na roda, da pesquisa que vocês fizeram, que se pode ler no texto, as notas que eram deixadas eram muito descritivas, muitas vezes eram peças literárias quase. Uhum. Sim, há bilhetes que eram muito simples e que diziam apenas: aqui vai este menino que nasceu às tantas horas do dia tal, e normalmente tinham sempre uma descrição da roupa com que o bebê ia, porque essa própria descrição também depois servia para identificar o bebê. No futuro. Algumas descrições da roupa eram muito pormenorizadas. E depois, além de expressarem muitos destes bilhetes o desgosto por entregar a criança e o desejo de um dia, caso melhorassem de vida. Devo confessar que ao ler, a mim me vieram lágrimas aos olhos em algumas histórias. Sim, há bilhetes que são de facto muito comoventes e que nos deixam com um aperto de coração a ler. Há essa expressão, manifestação do desgosto pelo abandono. Há alguns casos também ou são enunciados os motivos do abandono ou há algumas pistas para os entender. Há muitos bilhetes que dizem, por exemplo, o motivo do abandono quase sempre ligado com a mãe, ou porque a mãe está doente, ou porque a mãe não tem leite, ou porque a mãe está sozinha porque o pai não existe ou partiu, ou porque a mãe trabalha e não tem com quem deixar a criança. Portanto, na maior parte dos casos, motivos relacionados com o abandono. Além dos bilhetes, como a Raquel fez referência no início, estas crianças eram acompanhadas de uma série de objetos, podiam ser retratos, fitas, bordados, meinhas, botinhas, que muitas das vezes eram
partidos ao meio. E isso era uma espécie de sinal de senha e contra-senha. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, o caso de uma criança que ficava com uma carta de jogar, que existia muito, um as de ouro, e a mãe partia a carta ao meio, era posta no bebê metade dessa carta e a mãe guardava a outra, para se um dia tivesse condições de voltar para recuperar a sua criança, às vezes anos mais tarde, ela levava essa metade da carta, e isso era o sinal, se as duas partes fizessem correspondência, que aquela criança era efetivamente filha daquela mãe. Portanto, no seu conjunto, este espólio, que é o maior acervo do mundo, é de facto muito comovente e é muito bonito ver, conta histórias fantásticas, sem dúvida. Raquel, e vamos para aí, para histórias que as pessoas conhecem. Obviamente a mais conhecida é da família Espírito Santo, que se transformou num grande império industrial e banqueiro, sobretudo banqueiro, mas também, e está neste trabalho que vocês fizeram, a ex-ministra e ex-provedora da Santa Casa, Ana Jorge, é uma descendente de um bebé da roda. Há vidas aqui que davam um filme, há mitos que se criaram com a informação que existe. É muito giro ver as histórias que saem do arquivo histórico da Santa Casa. Estavas a falar da família Espírito Santo, fala-se muito exatamente do pai incógnito do Espírito Santo, mas dos pais, mas, por exemplo, nunca se encontrou dentro do arquivo a entrada, o sinal de entrada na roda. E isso é uma... O primeiro dos Espíritos Santos no final do século XIX, não? Poderá ter entrado e não haver sinal. Sim. Entraram muito mais crianças na roda do que os sinais existentes e que resistiram, não é? Por exemplo, durante o terremoto desapareceu grande parte, porque a entrada dos postos é anterior ao terremoto, não é? Ou já entravam no Hospital Todos os Santos. Pronto, nem todos os sinais existem e resistiram aos tempos, não é? Mas daquilo que existe, e por exemplo uma das arquivistas mais antigas de lá, da Santa Casa, conta que é muito interessante quando agora chegam os descendentes lá à procura das famílias, que os seus meninos ganham vida, porque é só assim que eles conhecem as histórias dos seus antepassados e conhecem as histórias dos sinais que lá estão. Os próprios arquivistas é assim que conhecem, eles conhecem as histórias até lá, não é? E com a vinda dos descendentes lá, conhecem agora o que é que aconteceu depois, não é? A história da Ana Jorge foi das mais surpreendentes para nós também, não é? Porque ela diz que é tipo fechar um círculo, porque Ana Jorge, quando foi para a provedora, ela já sabia que a sua bisavó tinha sido colocada na roda, era uma história conhecida, e fala muito que ela que se destacava porque ela era uma menina ruiva, muito branca, de olho azul, numa zona do Oeste, onde ela cresceu, mais uma vez o Oeste, não é? Em Á dos Cunhados, onde a população, pelo menos daquela zona, era muito mais morena, mais tez mais escura, assim mais... E ela sempre se destacou, percebia-se que não era dali, não é? E a Ana Jorge, quando entrou como provedora na Santa Casa, foi ao arquivo, e mais ou menos com a data aproximada de nascimento e do casamento e com o nome Tertuliana, mais um nome difícil, conseguiram encontrar o sinal de entrada, era só um papel, não tinha nenhum objeto, e conseguiram reconstruir a história da bisavó. E há também muitos que lá apareceram com a ideia de que uma criança que foi colocada na roda era da nobreza inglesa ou tinha ligações à nobreza. Era filha da Rainha Vitória, exatamente, antes de ser Rainha Vitória, não era? Encontrou-se realmente o sinal de entrada, não qualquer prova de que ela fosse ligação à realeza. Pronto, mas há outras histórias como que estão na reportagem, mas encontrou-se uma descendente do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, agora estava-me a esquecer. Condoeiras que descendia do Marquês de Pombal e de alguém que vive agora em Pombal, que é uma história genial. Exatamente, ou seja, cada um daqueles 90.000 de sinais que estão ali tem uma história, não é? Que quase que se pode chegar aos dias de hoje. E o que é que contam essas histórias sobre aquele momento que se vivia ali? Aquelas histórias contam muito sobre o que era o país naquela altura.
contam muito uma história de grande miséria, que na realidade era aquilo que ditava a maior parte dos abandonos. Claro que existiam também estes casos de filhos de nobres com criadas, etc. Portanto, relações ilegítimas, normalmente entre classes sociais diferentes, que levavam ao abandono, mas a maioria dos casos era de facto miséria, e é essa história que conta. E depois conta também muito a história e a grande instabilidade económica, social e até militar do país naquela altura. Por exemplo, no século XIX, as invasões francesas, depois as guerras liberais, foram períodos de grande instabilidade que ditaram muitos dos abandonos, e alguns sinais falam disso. Por exemplo, porque o pai está na guerra, a mãe ficou sozinha, não tem como criar, porque o pai partiu com Sua Alteza para o Brasil, quando a família real portuguesa foi para o Brasil para fugir das invasões napoleónicas. Portanto, é muito engraçado o retrato que se faz. E depois, no tal retrato de miséria, de facto, na altura é muito impressionante, estima-se que 1 em cada 8 bebés recém-nascidos fossem abandonados. A quantidade de bebés que iam para a roda, não só de Lisboa, como para todo o país, porque a dada altura se deliberou que todas as vilas e todas as sedes de concelho tinham que ter uma roda. A quantidade de bebés era tal, de bebés de quem não se conhecia a origem, que se criou na população quase um trauma do incesto. E não é por acaso que esse tema do incesto é um tema tão recorrente na literatura do século XIX. Para fecharmos, Raquel, no século XVII criou-se a Roda dos Expostos para combater, escrevem vocês no texto, o infanticídio em contexto de miséria. Essas crianças escapavam à morte ou era uma lotaria e a maior parte acabava mesmo por morrer? Na verdade, a Roda foi criada exatamente para diminuir, não é, a morte destas crianças, para que elas tivessem uma hipótese. É verdade que sim, que muitos milhares de crianças se salvaram graças à Roda, mas a verdade é que a mortalidade era muito, muito elevada. Por contabilidades que foram feitas pelo arquivo histórico, exatamente pelos sinais e pelos registros de entrada dos expostos que estão lá, houve anos em que 90% das crianças morriam. Eram crianças que já chegavam muito debilitadas, muitas delas em que as mães morriam no parto, ou que não tinham leite, ou que não eram entregues na roda, mal nasciam, ou que depois não eram alimentadas logo, ou que, eram crianças que, em alguns dos bilhetes, há alguns que nós até reproduzimos, que diziam que a criança ia fraquinha porque havia pobreza em que eles eram pobres e não tinham como alimentá-las. E depois, não só, apesar de depois elas entrarem na roda, eram imediatamente alimentadas, haviam amas de leite residentes na roda, na Santa Casa, e depois elas eram logo entregas a amas de leite, mas nós, como dissemos, as amas de leite, a maioria vivia longe. E por isso elas ainda tinham que ir buscar aqueles bebés a Lisboa e levá-las. Não havia carros, não havia estradas. Viagens de dias, não é? De dias, não é? De dias, e muitas vezes elas eram trazidas por recoveiras, ou seja, que eram sistemas de transporte, se pode chamar assim, que as iam levar às amas, ou eram as próprias amas que as vinham buscar, não sabe? Em grupos, muitas vezes. Ou seja, aqueles bebés chegavam já às amas de leite ainda mais debilitados. Já chegavam ainda mais. Muitos deles, e pelos livros de entrada percebe-se muito, morriam numa questão de dias. Muitos dos sinais que nós consultámos, nós vamos a seguir as histórias, porque tentávamos ver o que é que aconteceu a este bebê, tentar seguir a história, etc. E dizia-se, sim, muitas das histórias acabam muito rapidamente. Para fechar mesmo, Joana, como é que funciona o Registro de Memória do Mundo? E já agora que esta candidatura é candidatura aqui e funciona como? Esta candidatura, que está a ser preparada há mais de uma década, há muito tempo, a Roda existiu na generalidade dos países católicos, não só na Europa, como depois nos impérios português e espanhol na América Latina. Portanto, é um sistema muito frequente, nomeadamente no século XIX, mas Lisboa tem o maior acervo do mundo, como eu já disse. E este acervo vai agora concorrer a Património da Humanidade na área documental. Chama-se Registro de Memória do Mundo e tem a ver com documentos históricos que, pela sua importância, ou por retratarem uma época de uma forma de facto muito exemplar, devem ser passados às gerações futuras. É um legado que não deve ser esquecido. E esse Registro de Memória do Mundo, que é como se chama, tem este objetivo de combater a amnésia coletiva. Só para dar alguns exemplos de documentos que já lá estão, estamos a falar, por exemplo, desde a Bíblia de Gutenberg ou da partitura original da 9ª Sinfonia de Beethoven, mas, por exemplo, os registros de enterros de escravos no Brasil ou registros de escravos em Angola e Moçambique. Portanto, são documentos
que pela sua, pelo seu valor intrínseco para a humanidade têm de ser preservados e protegidos. Raquel Moleiro e Joana Pereira Bastos, com quem conversamos neste episódio, foram distinguidas esta semana, juntamente com Tiago Miranda e Ruben Tiago Pereira, com o prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva. O trabalho premiado, uma reportagem que saiu na revista de agosto do ano passado e um documentário multimédia, fala da Mitra, uma instituição onde Salazar fechava os indesejáveis, os pobres que eram apanhados na rua a mendigar. Doentes mentais, pessoas com deficiências físicas, com diferentes dificuldades sociais, eram enviadas para aquele albergue de Lisboa para que não prejudicassem a imagem do Estado Novo. O trabalho destes 4 jornalistas pode ser revisitado em expresso.pt. Jornalismo de excelência em exclusivo para assinantes do Expresso. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.